Foi estabelecida uma estrutura durante as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China que vem ocorrendo. Eis o que Donald Trump disse em letras maiúsculas. Acordo com a China está feito, sujeito à aprovação final entre o presidente Xi e eu. Todos os imãs e quaisquer terras raras necessárias serão fornecidos antecipadamente pela China. Da mesma forma, forneceremos o que foi acordado, incluindo estudantes chineses usando nossas faculdades e universidades, o que sempre foi bom para mim. Estamos recebendo um total de 55% em tarifas, a China recebendo 10%. O relacionamento é excelente. Fale sobre o que realmente está acontecendo aqui. Como esse crescimento econômico entre Thousand Memes e China, mas principalmente esse conflito, vem se desenvolvendo. Bem, isso faz parte da escalada maior rumo à guerra contra a China. Precisamos enxergar isso como parte de um vasto conjunto de táticas de guerra híbrida. Esta é a dimensão econômica, comercial e técnica dessa guerra. E claro, Trump estava tentando usar essas tarifas tanto como uma forma de coagir e intimidar a China, quanto como uma maneira de pressionar outros países, sob ameaça de sanções punitivas, a se aliarem aos Estados Unidos contra a China. Esse é o quadro mais amplo, e é preciso realmente ver isso como uma continuação da parceria transpacífica, que foi um plano semelhante iniciado pelo governo Obama. Eles passaram 5, 6 anos nisso. Trump cancelou porque achou que poderia fazer um ataque frontal total com tarifas comerciais e sanções. Isso não funcionou. Então agora ele voltou para esse tipo de regime global de tarifas. Dentro dessa situação atual, Trump e toda a sua equipe calcularam mal toda a questão. O fato é que o comércio, se feito sob condições não coercitivas, é mutuamente benéfico. Ou seja, ambas as partes estão ganhando algo com o comércio. É uma situação em que todos saem ganhando. Eu vou a um restaurante, recebo comida, eles recebem dinheiro. Isso é ótimo. Se eu pago dinheiro para eles, mas eles não compram nada de mim. Não posso reclamar que é uma relação desigual, porque eles receberam dinheiro e eu recebi comida. Eu fui alimentado. Se eles acumularam uma dívida por minha causa, isso é ainda mais vantajoso para mim. Eu recebi minha comida praticamente de graça, a crédito, que é o que os Estados Unidos têm feito. Eles têm impresso dinheiro e dado à China, vendendo títulos do Tesouro, e a China teve que trabalhar e fabricar para adquirir dólares americanos. Tudo isso é para dizer que os Estados Unidos se deram muito bem nesse acordo comercial com a China, exceto que quem se deu bem foi a classe dominante dos Estados Unidos, e a grande maioria dos trabalhadores não se beneficiou. Eles viram os Estados Unidos sendo desindustrializados e a pressão sobre os salários diminuindo, porque havia essa concorrência do exterior. Por outro lado, na China todos se beneficiaram. Os chineses usaram esse comércio para construir riqueza pública, enquanto os Estados Unidos o usaram para construir riqueza privada. Agora, todos nós sabemos que esse é o contexto mais amplo, mas dentro desse acordo, lembre-se de que Trump impôs tarifas de 45%. E então percebeu que tudo o que vinha da China, se ele tarifasse, estaria essencialmente se embargando. E os Estados Unidos não podem funcionar sem produtos chineses, bens manufaturados chineses. A China é a oficina de manufatura do mundo, e certamente para os Estados Unidos, inclusive para o exército americano. Os militares dos Estados Unidos obtêm uma porcentagem enorme, provavelmente cerca de 40%, de sua cadeia de suprimentos a partir de produtos básicos chineses. Ao perceber isso, Trump reduziu essa dependência, e em seguida houve uma negociação, uma suspensão temporária, e as coisas deveriam avançar cuidadosamente em direção a uma resolução mediada, com as tarifas sendo reduzidas. Depois, Trump reclamou que a China estava retendo elementos de terras raras. Agora, o que ninguém conta é que logo após chegarem a esse acordo em Genebra sobre a redução ou suspensão das tarifas, Trump começou a sancionar estudantes chineses e ameaçou revogar todos os seus vistos.
E ele também enviou uma diretriz para que chips chineses fossem banidos em todo o mundo. Ou seja, chips da Huawei, uma empresa chinesa que os produziu de forma independente, ele enviou uma diretriz dizendo que qualquer empresa ou país que utilizasse os chips ASIC da Huawei seria sancionado. E isso é um tipo de extraterritorialidade extraordinária. Então, uma série de medidas muito agressivas. Esse tipo de comportamento Dr. Jekyll e Mr. Hyde por parte dos Estados Unidos levou a China a ficar muito cautelosa em relação a esse processo de negociação. Por causa disso, houve uma breve conversa entre o presidente Xi e o presidente Trump. E agora há esse anúncio, na minha opinião, bastante prematuro, de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai ser resolvido. Acho que o que eles têm é uma estrutura para negociação. Não acho que eles tenham uma estrutura que resolva as questões presentes. Ou seja, que os Estados Unidos querem isolar a China, querem impedir seu desenvolvimento. E estão usando essa guerra híbrida como uma forma de guerra multifacetada, de múltiplos domínios contra a China. Essas questões permanecem. Então, qualquer coisa superficial. Desconfie. E desconfie do processo Jekyll e Hyde, desse jogo de policial bom e policial mau que os Estados Unidos sempre aplicam a seus concorrentes e inimigos. A situação é que os Estados Unidos, e em particular as políticas de Trump também, algo que não é frequentemente discutido, é que há uma forma de manipulação de mercado acontecendo atualmente. E isso realmente abre caminho para os objetivos que eles têm em relação à China. Mas é importante avaliar o tipo de manipulação de mercado de que estamos falando. Quero dizer, não é a primeira vez que Trump aparece e basicamente diz certo, está tudo resolvido, vamos retomar normalmente, ou as negociações estão indo bem. Já vimos ele fazer isso em várias situações. E também já vimos ele fazer isso com as tarifas. Em um momento ele as anuncia, e no momento seguinte ele meio que volta atrás ou pausa essas tarifas. E ele fez isso com as tarifas sobre os 90 países ao redor do mundo que ele também mirou, assim como, obviamente, com a China. O objetivo disso é criar uma espécie de medo, possíveis quedas no mercado de ações, ou quedas reais nos mercados de ações e de títulos. Todo o propósito por trás disso não é apenas permitir que as grandes corporações e seus amigos bilionários monopolizem o mercado, ao basicamente eliminar pequenas e médias empresas, mas além disso, ele também está mirando o sul global. Porque no momento em que você começa a considerar tarifas no grau que ele está fazendo, não só contra a China, mas contra o resto do mundo, e como eu disse, é só vai e volta, vai e volta. Isso cria uma certa instabilidade de mercado na cadeia de suprimentos que valoriza o dólar. Isso gera inflação, que no fim das contas vai afetar países do sul global que têm dívidas em dólar. E isso é muito importante porque, à medida que isso acontece, o sul global não conseguirá fazer seus pagamentos ou terá dificuldades para pagá-los. E os Estados Unidos vão usar isso como uma arma para, de fato, coagir esses países a, primeiro, ficarem economicamente incapazes de participar de cooperação econômica ou aprofundar a cooperação com a China. E there are Gorlomare, como KJ também mencionou, ele vai criar condições para chantar países a cooperação com a China. E o fim das contas, o sul global tem tudo em cooperar que nesse momento. Na verdade, as políticas tarifárias de Trump e a forma como estão causando flutuações nos mercados globais e instabilidade no dólar estão provando aos países do sul global que eles precisam se realinhar com alternativas, principalmente os BRICS e a China, e todas as oportunidades que vêm junto com isso. Assim, inadvertidamente, enquanto vemos Trump agindo como se estivesse tentando preservar o dólar como moeda global, na verdade, o que ele está fazendo é empurrar os países do sul global a buscarem alternativas, ao mesmo tempo em que usa as tarifas, aproveitando-se das tarifas, como um meio de asfixiá-los economicamente, para dissuadi-los de fazer isso.
Mas é uma contradição e terá o efeito oposto. E isso é algo que considero importante sempre lembrar quando se trata dessas tarifas. Sim, concordo com tudo o que foi dito, especialmente sobre a desdolarização. Isso cheira a desespero. É um império em colapso, se agarrando a qualquer coisa, tentando forçar grande parte do mundo a voltar para debaixo de sua influência para manter a hegemonia. Sabe, os Estados Unidos já não são mais a maior economia. É a China, quando se considera a paridade do poder de compra. E o Trump realmente uniu, como foi mencionado, o mundo contra os Estados Unidos de forma rápida e impressionante. Ele fez um ótimo trabalho ao fazer com que o mundo inteiro pensasse que não só deveríamos nos unir e talvez trabalhar juntos fora dos Estados Unidos, mas também deveríamos tentar abandonar o dólar onde ainda não fizemos isso. Isso mostrou a instabilidade dos Estados Unidos, a máquina de guerra sanguinária dos Estados Unidos e muito mais. Mas sim, a riqueza dos Estados Unidos é baseada, e muito do nosso sucesso é baseado, no petrodólar, que funciona porque somos a moeda de reserva global. Ambas essas coisas estão desaparecendo. Quero dizer, a humanidade precisa desesperadamente abandonar o petróleo para sobreviver por muito tempo. Mas, além disso, há tantos países comprando e vendendo petróleo fora do dólar. E, claro, os países que fazem isso são aqueles pelos quais realmente reservamos nossa maior ira. Aqueles que invadimos, bombardeamos e destruímos, sabe? Iraque, Líbia, Síria, etc. Venezuela, os países com muito petróleo que estão vendendo ou tentando vender fora do dólar, são os que os Estados Unidos mais odeiam. E sim, isso tem sido puro desespero e parece ter saído pela culatra em grande parte, ou quase totalmente. Seja qual for o acordo final com a China, não vai ser nada parecido com o que Trump disse que seria no início. E ele já recuou em muitas dessas tarifas. E, na verdade, tudo isso só mostrou o quão desesperada e instável é a política dos Estados Unidos. Não só sobre Trump, mas realmente antes dele também. Esse não é um esforço novo dos tentar manter a hegemonia. Quero dizer, toda a guerra por procuração na Ucrânia também foi baseada nisso, tentar separar a Rússia do resto do mundo, incluindo a China, mas teve o efeito contrário. Isso fez com que a Rússia corresse para a China e agora eles têm uma parceria mais forte do que nunca. A explosão do gasoduto Nord Stream também está ligada a isso. Se a Europa estivesse trabalhando muito próxima da Rússia e recebendo petróleo muito barato deles, de repente isso não seria bom para os Estados Unidos, não seria bom para o petrodólar. Então, simplesmente, cometemos um dos maiores atos de sabotagem industrial já vistos, ou terrorismo industrial. Então, sim, não acho que seja fácil interpretar isso como qualquer tipo de vitória para os Estados Unidos. Um dos grandes pontos de discussão aqui, claro, são os minerais de terras raras. É sobre isso que a equipe do Trump e a grande mídia ocidental tem falado. Em muitos dos relatos, o que afirmam Axios e outros veículos é que o motivo dessas conversas estarem acontecendo agora é porque tanto os Estados Unidos quanto a China têm poder de barganha um sobre o outro. Basicamente, ambos estão cedendo e se adaptando aos próprios interesses e necessidades neste momento. O que você só tem a dizer sobre esse tipo de abordagem? Eu acho que, em uma palavra, isso é auto-engano. Eles pensam que, sabe, a China está, quero dizer, Lutnick e outros disseram que a China está em desvantagem porque precisa de nós como clientes, e nós não precisamos deles. Na verdade, é o contrário. O produtor é quem tem as cartas na mão. E podemos ver isso porque depois que Trump impôs essas tarifas, as exportações da China aumentaram. Elas cresceram para outros países. Mas mesmo que não tivessem crescido, o volume de comércio que a China faz com os Estados Unidos, as exportações para os Estados Unidos, equivale a menos de 3% do PIB. Isso é menos do que a contribuição para o PIB de uma única cidade grande como Xangai. Não é ótimo, mas os Estados Unidos, do ponto de vista do PIB total da China, são tão importantes quanto uma grande cidade chinesa para a economia chinesa.
Então essa ideia de que se trata de uma situação mutuamente entrelaçada e desvantajosa, na minha opinião, distorce fortemente a realidade. Na verdade, como Lee disse, é os Estados Unidos que estão em uma situação complicada. Os Estados estão em desvantagem. Caso contrário, não teriam vindo para a mesa de negociações. Eles simplesmente teriam resistido e tentado derrubar a China. Isso é, na verdade, uma continuação da guerra comercial iniciada por Trump em seu primeiro mandato. Ela ocorreu em duas fases. Posso explicar isso em mais detalhes. Essa ideia de que as terras raras, os 17 elementos do grupo dos lantanídeos na tabela periódica, mais outros 4 elementos, são essenciais para a manufatura, essenciais para a produção industrial, essenciais para a fabricação de alta tecnologia e também críticos para a produção de armas do Zé Zuan. The manufacture of US weapons. For example, certain types of Por exemplo, certos tipos de ímãs, disprósio e outros tipos, exigem metais específicos para tolerar e funcionar dentro do calor intenso do cone de um míssil. Basicamente, os Estados Unidos estão percebendo que sem os elementos de terras raras chineses, dos quais a China é responsável por cerca de 70% do fornecimento e 90% do refino, a indústria dos Estados Unidos não pode funcionar, e o complexo militar e industrial dos Estados também não. E agora eles estão indo até a China, sabe? De chapéu na mão. Os chineses não estão fazendo alarde sobre isso, mas todo mundo sabe que os Estados precisam dos elementos de terras raras chineses e só podem obtê-los da China. Cada arma dos Estados exige centenas, se não milhares, de libras de elementos de terras raras chineses. Então eles estão voltando. Eles ficaram chateados com isso. Agora parece que sabe, houve algum acordo alcançado. Mas vamos ver. Novamente, acho que neste momento é cedo demais para dizer. Acho que as alegações são bastante hiperbólicas. Essencialmente, o que eles fizeram foi concordar com uma estrutura para implementar um consenso. Em outras palavras, é um enigma envolto em mistério. Muitos jogos de palavras. O Ministério das Relações Exteriores da China, acabei de checar o site deles, não tem resposta. Eles disseram, sabe, não temos comentários. Então acho que estamos longe de uma resolução sobre isso. E acredito que no final das contas, e espero os Estados Unidos percebam que primeiro, o comércio é algo bom, e que é uma ideia muito ruim entrar em guerra com a China, porque você estaria cortando sua própria cadeia de suprimentos. Sim. Esse é o problema que os Estados Unidos enfrentam. Isso é o que acontece quando você exporta sua cadeia de suprimentos para outros países ao redor do mundo, basicamente porque você financiarizou sua própria economia. E eles fizeram isso porque queriam manter suas próprias margens de lucro, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. E agora estamos vendo os impactos disso, porque, como o KJ corretamente apontou aqui, muitas dessas fontes que eles precisam para manter suas próprias indústrias vivas vem da grande maioria dos países do sul global, e especialmente da China, incluindo o fato de que uma boa porcentagem das exportações que a China envia para os Estados Unidos são feitas por subsidiárias que pertencem a empresas americanas. E como eu disse, esse é o problema, as contradições da globalização. Isso cria um problema para os Estados Unidos, porque, enquanto tentam afirmar sua autoridade no cenário econômico global, estão começando a perceber que já não têm mais essa autoridade, pois exportaram tanto poder para outros países ao redor do mundo, que agora estão ganhando influência. Esses países também se tornaram especialistas em seus respectivos campos de produção. E eu, na verdade, quero trazer Taiwan para essa discussão também, porque na mesma linha, Trump já ameaçou Taiwan, dizendo que vai impor tarifas, ou já ameaçou no passado, com tarifas de 100% sobre Taiwan e sua indústria de semicondutores. Então, obviamente, porque Taiwan cooperou e declarou que investiria os 100 bilhões de dólares para estabelecer fábricas de semicondutores dentro dos Estados Unidos, entre outros investimentos em tecnologia, isso apaziguou Trump. Ele anunciou isso ao público, especialmente para sua base de eleitores, que ele está sempre tentando mobilizar,
para mostrar que, ok, houve uma vitória aqui. Mas mesmo aí, quero dizer, mesmo quando você observa a transição gradual dos Estados Unidos nos últimos 20 ou 30 anos, até dentro da indústria de semicondutores, eles produziam cerca de 40% nos anos 1990. Isso caiu para cerca de, acho que, 12 ou 13%. E aí você tem Taiwan produzindo 65% dos semicondutores, e a China chegando a 16%, e buscando produzir até 70% dos semicondutores até 2030 ou 2035. E curiosamente, mais uma vez, dá para ver como exportar suas cadeias de suprimentos para outros lugares, a fim de manter suas margens de lucro. Quando na prática, você tem uma crise de superprodução como resultado das políticas de livre mercado nos Estados Unidos, traz essas repercussões. Mas, ironicamente, mesmo aí, quanto mais ele pressiona Taiwan a começar a investir nos Estados Unidos, supostamente para trazer de volta as indústrias, o que na verdade não vai funcionar, o que ele realmente está fazendo é dar uma vantagem para a China, até mesmo nesse aspecto. Isso vai acabar saindo pela culatra para os Estados Unidos, porque vai tornar a produção de semicondutores de Taiwan, que atualmente tem uma vantagem econômica, mais cara e mais complicada daqui para frente. Eventualmente, isso vai significar que a China, que está avançando rapidamente para se tornar uma potência em semicondutores, esse é o objetivo, vai novamente ter uma vantagem comercial. Então, mais uma vez, podemos ver como os Estados Unidos, toda vez... Isso é o que acontece quando o capital controla nossa economia nesse grau e é constantemente movido pelo lucro e pela ganância dessas corporações. Elas constantemente exportam, aproveitam-se das desigualdades globais e, eventualmente, esses países acabam se tornando especialistas e você já não tem mais o poder de se impor no cenário global. É isso que acontece quando tudo gira em torno do lucro. O planejamento nos Estados Unidos é totalmente baseado no lucro. E geralmente, quase sempre, é baseado no lucro de curto prazo, normalmente tentando obter lucro no próximo ano ou até menos. Enquanto na China, você sabe, há bastante capitalismo, mas o planejamento estrutural, é feito para 10, 20 anos à frente. E é feito muito mais com o objetivo de criar uma sociedade que beneficie grande parte das pessoas. Nos Estados Unidos, quer dizer, eu moro em Baltimore, certo? Tivemos um dos maiores desabamentos de ponte recentemente porque nossas pontes não são mantidas. Todas foram construídas nas décadas de 60, 70 e 80 e estão simplesmente desabando ao nosso redor. E temos 60 mil pontes estruturalmente deficientes nos Estados Unidos. E parece que há quase nenhum esforço para fazer algo a respeito. Vamos apenas continuar passando por elas e esperar para ver quando a próxima vai cair. Sabe, ainda não existem trens-bala nos Estados Unidos. A infraestrutura está simplesmente desmoronando. É verdade. E há quase nenhum esforço para mudar isso. Você nem consegue pensar, qual foi o último grande projeto de infraestrutura nos Estados Unidos que não foi apenas uma corporação construindo algo grande? Então, claro, existem, pirâmides gigantes construídas em Las Vegas para um cassino. Mas estou falando de um projeto real de infraestrutura. O último que consigo lembrar é o Big Dig em Boston, que, foi há 20 anos ou mais. E, aliás, levou 20 anos para ser construído. E levou 20 anos para ser construído, sim. Demorou uma eternidade para ser construído. Mas isso simplesmente não é algo que os Estados Unidos fazem. Não há nada feito para o povo, não existe planejamento de longo prazo. Isso simplesmente não existe. É exclusivamente sobre lucro para as pessoas mais poderosas e ricas do mundo. É assim que o nosso sistema é estruturado.